Em uma decisão histórica do dia 25 de junho de 2024, o STF decidiu por 8 votos a 3 descriminalizar o porte de maconha para consumo. Atualmente a decisão ficava a cargo ali da polícia que fazia a abordagem e decidia se o indivíduo estava em atitude suspeita ou não, e do magistrado que, ao proferir a sua sentença, na via de regra, né, isso inclusive tem dados e estatísticas que comprovam, decidia diferente para pretos e brancos portando a mesma quantidade de drogas, quando se era um branco era usuário e quando se era um preto era traficante. Essa falha se dá porque no artigo 28 da Lei de Drogas de 2006 não estabelece a quantidade para se separar um usuário de drogas de um traficante de drogas. Bora falar um pouco mais sobre isso, porque a elite política brasileira, formada por sua maioria homens brancos, já ficaram desesperados porque vai ter agora de impedir que preto e pobre vá para a prisão. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, o apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que aparece aqui no alto do vídeo para vocês. E você pode colaborar se quiser, quando quiser e onde quiser também, ou com quanto você quiser e se puder, tá? Hoje a gente vai ter uma live aqui no final da noite, por volta das 9 horas, onde eu vou receber o nosso amigo aqui, Leonardo Grandini. Então, pra quem não sabe, as lives no canal voltaram, por hora tá acontecendo dia de quarta e domingo, então hoje às 9 da noite a gente vai estar ao vivo aqui, então fique esperto aí pra gente poder ter essa interação às 21 horas, tá? Ontem o STF tomou uma decisão, né, uma atitude histórica. Qual que foi a atitude, Carlito? STF decide descriminalizar porte de maconha para uso pessoal. Ministros ainda vão estabelecer a quantidade. A maioria entendeu que porte de maconha, lembre-se que não é qualquer droga, tá? Porte de maconha para uso pessoal deve ser um ilícito administrativo e não penal. Ministros ainda vão definir ali o parâmetro para separar usuário de traficante. Por quê? Hoje a lei de drogas, que é esta lei que a gente vai mostrar aí na tela para vocês, ó, que é a lei 11.343 de 2006, no seu artigo 28, ela já traz ali as punições para o indivíduo que usa droga, né, para o usuário de droga. A lei entende que existe um problema que separa o problema de saúde pública, que é o vício em consumo de droga, e o problema de tráfico de drogas, que é um problema de segurança pública. O grande problema é que em um país tão racista e preconceituoso como o Brasil, apesar de toda a sua diversificação no que diz respeito à formação da população étnico diferente que o Brasil tem, né? A gente tem uma multivariedade de etnias no nosso país, existe uma taxa, um elevado carrego, né, digamos assim, no que a gente chama de racismo estrutural. Se o indivíduo é preto, pobre e tá na periferia, fumando baseado, ele é traficante. Inclusive, isso tá estabelecido em pesquisas que eu vou mostrar pra vocês já já, tá? Mas olha o que diz o artigo 28 da Lei de Drogas aqui. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetida às seguintes penas. Inciso 1º, advertência sobre os efeitos das drogas. Inciso 2º, prestação de serviço à comunidade. Inciso 3º, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. As mesmas medidas submetem-se, aqui está no parágrafo 1º, tá? Submetem-se quem para o seu consumo pessoal semeia, cultiva ou colhe planta destinada à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. É aqui que entra o grande problema, no parágrafo 2º. Por quê? No parágrafo 1º fala sobre pequena quantidade, mas não diz o que seria esta pequena quantidade. No parágrafo 2º, deixa mais grave a situação, porque olha o que estabelece aqui o parágrafo 2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal ou ao tráfico, né? O juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais,
bem como a conduta e aos antecedentes dos agentes. Eu já mostrei aqui no canal para vocês que a maioria das pessoas que foram presas acusadas de serem traficantes de drogas portavam menos de 100 gramas de maconha, menos de 50 gramas de cocaína, outros, inclusive, como a gente vai mostrar já para vocês aqui, estavam com um baseado, tinha emprego fixo, nunca tinham tido passagem pela polícia ou pelo sistema carcerário, não era membro de nenhuma facção criminosa e mesmo assim foram enquadrados pela Lei 11.343 como traficante. Por quê, Carlito? Porque isso cabia ali ao magistrado. Traduzindo de forma clara, preto, pobre, favelado, na periferia vai ser sempre traficante. Um branco de elite em um bairro nobre vai ser sempre usuário. Então o preto vai sempre para a prisão e o branco vai sempre cumprir a medida socioeducativa. Só para vocês terem uma diferença disso que a gente está falando, uma pesquisa feita pelo INSPE mostrou o seguinte, ó, São Paulo enquadrou 31 mil negros como traficantes em situação similares à de usuários brancos, ou seja, cerca de 31 mil pessoas negras foram presas, acusadas de serem traficantes de drogas, enquanto uma quantidade proporcional de gente branca, na mesma circunstância, foi entendida como usuária. Carlito, mas isso não é só mimimi não, da esquerda, a esquerda quer só mimimi, quer lacrar. Vamos trazer dados aqui do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo e também do Instituto de Criminalística, tá aqui, ó. Dados divulgados aqui pela agência pública, eu já trouxe esse material aqui há um tempo, que fala sobre apreensão em processos de tráfico de droga, e aí tem a média, né? Por exemplo, um negro que é preso acusado por tráfico de drogas, ele tem que estar portando 136 gramas e meia de maconha, enquanto um branco tem de estar com quase meio quilo para ser considerado um traficante de drogas, tá? A cocaína, o negro tem de ter metade da quantidade que o branco precisa ter para ser considerado um traficante de drogas. E aí o branco vai cumprir o que a lei estabelece aqui, que são essas medidas socioeducativas, né? Advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento e comparecimento a programa de curso educativo. O negro não. Tanto que, só pra você ter noção, tem um material publicado, inclusive aqui em 2019, assinado por Ney Belo, que é desembargador do TRF1 e professor da Universidade de Brasília, que traz o seguinte assunto que é extremamente importante, ó. O Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo. Possuímos mais detentos do que Rússia e um pouco menos que a China. Os Estados Unidos seguem campeões mundiais na carceragem. Quando verificamos esses dados, que são de 2016, indicam uma população carcerária de 726 mil detentos no Brasil, algumas perguntas vêm à baila. É necessário prender tantas pessoas? Quem está sendo efetivamente encarcerado no Brasil? Qual o sentido da punição criminal? E aí tá aqui. Estima-se que cerca de 30% dos encarcerados no país estejam detidos por aplicação da lei de drogas. Quando tratamos o encarceramento feminino, é gritante o percentual de mulheres presas em razão do tráfico de entorpecente, geralmente a pedido ou a ordem do cônjuge ou companheiro. Cerca de 62% das mulheres presas foram presas acusadas de tráfico de drogas. E tem mulher, por exemplo, que estava portando 5 gramas de maconha, um sachê de sal, e foi acusada de ser traficante de drogas. Só para vocês entenderem a gravidade. A população carcerária brasileira cresceu 707% nos últimos anos, muito especialmente em razão da lei de drogas. A pergunta sobrevive é o seguinte: é necessário prender tanta gente assim? Conforme pesquisa realizada pelo juiz Marcelo Semer, sob orientação do professor Maurício Dieter, da Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, observamos que 50% dos encarcerados em razão da lei de drogas foram presos por estar em posse de menos de 100 gramas de maconha e menos de 50 gramas de cocaína. Não está em causa a prática de homicídios, de roubos ou de latrocínios, mas tão somente a porte, ou melhor, a posse, para o uso próprio ou de terceiro caracterizada como tráfico. As prisões ocorrem porque em 73% dos casos geram prisão em flagrante, convertida em 95% dos casos em que a apreensão segue para a condenação definitiva. A média temporal de prisão cautelar é de 7 meses e meio e a média de pena aplicada é de 4 anos e 9 meses. Nesses casos, a pena é 16% das reprimendas comportam a substituição para a pena alternativa. A ampla maioria é sentenciada ao regime fechado. Traduzindo aqui de forma bem clara para vocês,
O indivíduo que está portando, por exemplo, ali uma quantidade, né, que o STF vai decidir em tese hoje, que será 40 gramas. Tudo indica que no momento que a gente vai publicar esse vídeo já vai sair essa decisão, né, que eles vão se reunir a partir das 14 horas. A tendência é que se entenda que portar 40 gramas de maconha não pode ser caracterizado como tráfico de drogas. Eu até vi ontem o ministro Luiz Fux, né, dizendo que o Dr. Drauzio Varela falou que quando ele atuava ali no Carandiru, ele via vários e vários presos fumando maconha e que se fumava 30 cigarros de maconha por dia, para você ver como o efeito era nocivo. Eu recomendo então ao ministro que procure saber dados de quem, por exemplo, fuma 30 pedras de crack por dia, se tá vivo aí até hoje. Com certeza a grande maioria já deve ter tido algum problema grave ou deve ter entrado em estado ali de overdose ou até morrido, né? Se o indivíduo precisa usar 30 cigarros de maconha para ficar doidão, como ele disse no julgamento dele, qual que é o sentido dessa informação? Outro ponto, o Dr. Drauzio Varela, quando deu entrevista pro Podpah, ele disse que é falsa a informação de que a maconha é porta para outras drogas, que é falso que maconha cause problemas mais severos e que também é falso que a maconha seja prejudicial gravemente à saúde, como muita gente tem falado por aí. Então, na justificativa do ministro o ministro Luiz Fux, a informação também está errada. E ele usou um médico que é contrário a esta proibição, diferente do que ele tentou passar no voto dele. Eu sei que essa pauta aqui é muito polêmica, mas eu quero lembrar para vocês dois pontos importantes, tá? Primeiro, continua sendo crime no Brasil traficar drogas. É uma mentira que agora vai poder liberar geral. O que está acontecendo é que hoje no Brasil você tem jovens de 19 anos que foram presos com um baseado e que a polícia diz que ele era um traficante de drogas, que as circunstâncias que ele foi preso levou ali a polícia a esse entendimento supostamente, e que ao chegar no julgamento o magistrado, por livre e espontânea vontade, né, pelo livre convencimento dele, sem ter outros elementos que comprovariam esse suposto tráfico de drogas, condena esse jovem à prisão, tirando ele da vida em sociedade e levando ele para o cárcere privado, para o colo das organizações criminosas, das facções criminosas que dominam vários presídios do nosso país. Lembrem vocês que isso aqui não está falando que o indivíduo vai fumar maconha na rua e vai ficar por isso mesmo, não. O Brasil continua proibindo o consumo de drogas ilícitas, né, para que fique bem claro, e não está liberando o consumo de forma recreativa como muitos bolsonaristas, bandidos e canalhas estão espalhando por aí. O que está acontecendo agora é que a lei de drogas, como vocês podem ver aqui, ó, ela não estabelece uma quantidade. Para determinar se a droga destina-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida. Você tem casos, como a gente já viu aqui, como eu falei para vocês, como eu mostrei aqui na pesquisa, de 31 mil negros presos como traficantes, abordados na mesma situação que brancos, e o branco foi considerado usuário. Por que que isso acontece, Carlito? Porque não existe uma determinação clara, numérica, estabelecendo o seguinte: o indivíduo que está portando mais de 40 gramas não pode ser entendido como usuário de maconha, ele tem que ser preso porque ele vai ser considerado traficante. Agora o indivíduo que está com um baseado de, sei lá, 10 gramas, 6 gramas, 5 gramas, ele não pode ser considerado um traficante de drogas. Ele tem de ser enquadrado naquilo que é esse que é importante a gente trazer aqui, no que a lei já estabelece. A lei já diz que o indivíduo que é pego ali consumindo droga, trazendo consigo droga para consumo pessoal, em desacordo com a lei ou sem autorização legal, ele terá de cumprir medidas socioeducativas. Advertência sobre o efeito das drogas, prestação de serviço à comunidade, medida educativa, de comparecimento e programa ou curso educativo. E aí a gente vai entender o porquê que o senhor Arthur Lira, né? O Arthur Lira já ficou pé da vida, já veio a público, né? Já disse ali que vai pautar. A Lira disse que a PEC das drogas não vai ser acelerada nem retardada, mas já veio a público dizer que já vai montar uma comissão. O Rodrigo Pacheco dizendo que o STF está atropelando o legislativo, algo que é mentiroso, bandido e canalha, né? Alguém que é do direito, que quer se vender como um cara que é democrata, que respeita, né, o andamento do jogo político brasileiro. Trazer essa discussão, além de ser canalha, é uma fala bandida. Porque tem 9 anos que o STF espera que o Congresso tome uma decisão sobre a quantidade que o indivíduo tem que estar portando para ser considerado usuário ou para ser considerado traficante, porque a lei já separa usuário de traficante, mas esta separação não é nítida. Cabe ao magistrado, que como a ministra ontem, Carmen Lúcia, deixou bem clara,
não tem seguido critérios de igualdade. Ele pune o preto e beneficia o branco. É isso que está acontecendo. E aí, só para a gente entender o porquê que se teve tanta revolta com esta decisão no Congresso, por que os parlamentares estão tão revoltados, por isso aqui, ó. A maioria dos parlamentares no Brasil eleitos, tá? São brancos. Só entre os homens brancos na Câmara dos Deputados a gente tem brancos, tá? 311 homens brancos. Fora aqueles indivíduos que se dizem pardos ou pretos e que tem até um desacordo, porque como é uma autodeclaração, tem gente que é branca e se declarou como pardo ou como preto. Mas vamos colocar brancos. 311 parlamentares, homens brancos na Câmara dos Deputados. Quando a gente vai para o Senado Federal, tá aqui, ó. Proporção na Câmara dos Deputados, aqui homens e mulheres, ó. 82% dos parlamentares eleitos para a Câmara dos Deputados é homem, 18% é mulher. No Senado Federal, 85% é homem, 15% é mulher. Por isso que a gente tem também tantas arbitrariedades que eles tentam colocar em prática contra as mulheres. E aqui sobre os indivíduos que são eleitos, né, em cor. Na Câmara dos Deputados você tem 72% do Congresso, da Câmara dos Deputados, melhor dizendo, branco, homem branco, tá? Ou pessoas brancas, né, porque ali inclui homens e mulheres. E no Senado Federal você tem 67% dos parlamentares brancos. Eles sabem que eles não serão afetados pela lei de drogas. Por quê? Se for parado pela polícia por ser branco, ele vai ser enquadrado como usuário. Se for um pretinho, aí vai ser considerado traficante. Por isso que o Rodrigo Pacheco, de forma canalha, tem dito que não se pode legislar sobre o Congresso. O Congresso não está, o STF não está legislando sobre o Congresso. O STF está dizendo, a lei que vocês criaram tem uma lacuna. Tem 9 anos que a gente espera que vocês tomem uma atitude. Vocês não tomaram, a gente não pode continuar deixando que a lei seja aplicada de uma maneira para branco e para preto nas drogas, né? Porque a gente sabe que no resto é tudo igual. Neste caso especificamente que a gente tá, o resto que é igual, que eu falo o seguinte, né? O resto já sabe que se julga o preto e o branco diferente. Mas nas drogas é uma disparidade tão gigante que virou um projeto que se começou a cobrar por parte da sociedade também. E aí o Rodrigo Pacheco apresenta um projeto que criminaliza qualquer quantidade de drogas. Eu imagino, por exemplo, as esposas desses parlamentares, muitas delas que vivem ali à base de psicotrópico, né, porque são traídas ou violentadas pelos maridos parlamentares e não podem falar publicamente para não destruir a família. Imagina uma pessoa dessa passando em um aeroporto e esquece a receita do medicamento. Para quem não sabe, tá, portar medicamento, que a restrição da receita é obrigatória, também está em posse de drogas. E dependendo da quantidade, pode ser enquadrada como tráfico de drogas. A pergunta que eu faço é, imagina uma esposa de um parlamentar traída aí, né, ou apanhando deles, tendo de tomar medicamento para poder tentar de alguma maneira passar por esse momento difícil, digamos assim, passa no aeroporto, esses medicamentos são pegos ali pela Polícia Federal e ela está sem a receita. Será que ela vai ser presa em flagrante por tráfico de drogas? Ou vão dar um jeitinho de abafar e conseguir a receita, porque não se pode prender a mulher de um senador branco, a mulher de um deputado branco, ou vice-versa, né? Se for um homem também, não se pode prender o marido de uma senadora branca, não se pode prender o esposo de uma deputada branca. Será que a lei vai ser aplicada igualmente para todos? A gente tem de aproveitar este momento histórico do STF e ir para as ruas, exigir que se separe o usuário de drogas que tem um problema de saúde pública do traficante de drogas que é um problema de segurança pública. Parlamentar branco, rico e de elite tá cagando pro preto da favela, tá cagando pro pobre da favela. Afinal, para que o sistema funcione da maneira que eles querem, o sistema tem de estar lotado, como é hoje. A maioria, né, dos presos no Brasil são pretos e pardos, mais de 70%. E mais de 70% também não tiveram nem ensino médio com o ensino fundamental completo. Fora os que não têm ensino médio ou superior completo. A gente precisa quebrar isso, porque é isso que alimenta o que a gente chama de racismo estrutural. Parabéns aos 8 ministros do STF que entenderam que portar maconha e para o consumo próprio não pode ser visto como um indivíduo que é traficante, que tem um problema com a segurança pública, mas sim um indivíduo que tem um problema de saúde e que deve ser atendido de acordo com o que a lei determina, e não se abrir uma exceção para o indivíduo porque ele é branco e punir o indivíduo que é preto.
Compartilhe o vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais. O que eu falei pra vocês vai estar no comentário fixo. E como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errada a coisa certa do que escrever certa a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.